por mais uma noite na presença do Senhor. É o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu tenho um tema nesta noite para minha mensagem, o tema é salvação. O tema da minha mensagem, salvação. Glória a Deus, que essa palavra salvação é uma palavra muito, muito bonita, não é verdade? E diz assim, ó, livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. O tema, salvação. Então, eu vou ler para você aqui o que o apóstolo Pedro descreve a respeito de salvação. Como é que isso pode suceder na vida de um ser humano, de uma pessoa? Versículo 12 diz, e em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Repetindo. 4:12. E em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Senhor, nesta noite, nós já podemos sentir o Senhor nesse lugar. Tua palavra, ela é perfeita, ela não falha. O Senhor diz, onde houver 2 ou 3, nós viemos aqui e estamos em um número bem maior do que isso. Eu creio, meu Deus, que tem uma multidão de pessoas que hão de ouvir, de receber esta palavra. Espírito Santo, que não seja a minha vontade, a minha força, meu Deus, a minha imposição, não, que o Senhor, Espírito Santo, possa convencer esse irmão ouvinte, convencer esta pessoa que está me assistindo a permanecer mais um tempinho, uma meia hora junto comigo, uns 40 minutos, para que possa receber instruções do céu, instruções nos quais poderão mudar a história da sua vida, e que ele possa, num futuro bem próximo, nós possamos nos encontrar no céu e discutir a respeito desse culto de hoje. Esta pessoa lá na sua casa, o conforto do seu lar, meu Deus, nos assistindo através das redes sociais, no celular ou na televisão, e ele possa reconhecer que ele é pecador e receber o Senhor como Salvador da sua vida. Espírito de Deus, fala conosco, nos orienta, nos instrui. Meu Deus, que esta palavra possa gerar em cada vida, meu Deus, em cada coração, vida, esperança, confiança nesta noite. Meu Pai, eu te peço, vendo e crendo pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu estava vendo o Mike fazer oferta. Eu digo para os irmãos, que é um privilégio. Eu tive o prazer de, essa semana, ir lá no apartamento deles, fazer a vistoria. Irmão, com Jesus você só ganha. Quando nós nos dedicamos, temos o prazer de servir a Deus. Servir, a palavra servir vem de servo. Então, quando nós temos o prazer de servir, com certeza Deus vai nos honrar em todo o tempo, e Deus tem prazer em fazer na nossa vida. Mas eu venho nesta noite, eu achei que ele ia falar que Deus tinha feito, porque ele disse que no primeiro dia ele não entendeu, né? Obviamente, o evangelho, irmãos, é o que eu vou pregar hoje. Eu fico impressionado como as pessoas não querem receber o melhor para a sua vida. Como o ser humano, até você, eu não, que eu nasci num berço evangélico, desde o ventre da minha mãe eu sou crente. Eu tive o privilégio de nascer praticamente dentro da igreja, Assembleia de Deus. E hoje faço parte. Louvo a Deus por isso. Engrandeço a Deus por esse dia, por tudo que Deus proporcionou, até pela casa, família que eu nasci, porque fui instruído e ensinado nos pés da minha mãe a servir a Deus desde criança. Então eu temo ao Senhor desde quando eu me entendo por gente. E o que eu queria que você entendesse, que servir a Deus é bom demais, irmão. Só que para servir a Deus, irmãos, tem regras. Regras são estabelecidas ou são feitas
para ser observadas e obedecidas. Por exemplo, talvez você que está me assistindo não saiba, mas o propósito de Deus, quando Israel habitou ali em Canaã, e habita até hoje, eu digo habitou porque eles habitavam no Egito, e do Egito foram levados para Canaã, e a lei, a ordem dada por Moisés, é que eles não poderiam ter contato com outras nações, mas as outras nações poderiam ter contato com eles, entendeu? Eles, os judeus, os israelitas, não poderiam ir para outra nação, mas qualquer pessoa de outra nação poderia vir habitar em Israel, porque eles iam ensinar aquela pessoa a servir ao Deus do céu. Por quê? Porque em Israel havia regras, havia leis que foram dadas por Deus a Moisés, que em muitos países elas são bases até hoje, leis que funcionam e determinam o que pode e o que não pode, irmão. Porque olhe para mim, olhe você que está me assistindo, que é da minha idade ou até um pouquinho mais velho, veja se a sua criação, a minha criação não foi diferente das criações, a criação dos filhos hoje em dia. Veja para você ver. Porque na nossa época tinha regras. Filho, irmão, você é doido. Você não podia passar no meio. Meu pai tivesse em casa uma visita e ali tá, entendeu? E eu vinha lá e distraidão passasse no meio, irmão, dava errado depois para mim. Depois que a visita, ele não fazia na hora, a visita ia embora. Depois a conversa era estreita, irmão, as costas pagavam o preço. Hoje não, a criançada hoje em dia bate, dá na cara do pai, na cara da mãe, na cara do avô. Oh, meu Jesus. Entendeu? Era por isso que havia leis, e as leis eram para ser observadas e obedecidas. Isso funciona. Então, você que está me assistindo e que não conhece o Evangelho, e só ouve, talvez o conhecimento que você tem a respeito da palavra de Deus é um conhecimento errado, ou chegou uma informação errada, porque servir a Deus, irmãos, é bom demais. Regras, leis que eu tenho que servir, eu sirvo a Deus, eu sou só de Deus, amém? Então, eu quero apresentar esse Jesus nesta noite, eu quero falar desse Deus para você, um Deus salvador, irmão. O que significa essa palavra salvar, ou salvação, salvador? É mais ou menos para você entender, irmão. Alguém está me assistindo, você que está me assistindo, com certeza já esteve na praia, ou em alguma piscina, né, de algum clube. Lá você vai ver alguns homens com um colete escrito salva-vidas. Salva-vidas. Esses salva-vidas, irmãos, são pessoas que estão ali para socorrer alguém que está afogando. Então você está no mar, vem a onda te levou, você não sabe nadar. O salva-vidas, se ele com os olhos dele ele conseguir ver você, ele sai correndo, vai lá e te salva. Salva você da morte, salva você da morte física. Eu quero apresentar para você o Senhor Jesus, que não só salva da morte física, mas da espiritual, que é pior. Então eu quero entrar eu li um texto, e o texto é muito lindo, Atos 4:12. Por que é lindo Atos 4:12? Porque você lê, olha, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu em nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. É uma leitura, irmão, que parece muito prática. Parece que Pedro descreve esse texto sentado na frente de um computador, na beira da praia, bebendo água de coco. Não era não. Essa história, irmão, quando Pedro descreve, você vai entender
que ela começa no capítulo 3. Por quê? No capítulo 3, irmão, eu estudando esta palavra, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração que a ocasião não poderia ser outra, na qual Deus escolheu para realizar um grande milagre na vida de um homem de 40 anos. Homem este, irmão, veja bem o que Pedro descreve, vê se isso não é forte, vê se não é maravilhoso. Pedro, irmão, ele é abordado porque ele tinha simplesmente feito um ato de amor. Irmão, pare e pense, você se afogando na praia, ou você que esteja lá assistindo, o que você faria se você pudesse? Alguém, irmão, que entrou no mar, nadou, se esforçou, o bombeiro, o salva-vidas, correu, arrancou a pessoa, livrou aquela pessoa da morte. Para você, o que esse bombeiro merecia ganhar ou receber das autoridades? Uma medalha de honra ao mérito. Eu sei disso. Agora pare e pense, irmão, a história que eu quero que você entenda, e eu quero falar sobre salvação, é que Pedro, irmão, o que ele fez, irmão? Ele como bom judeu, tinha o costume de orar às 3 horas da tarde. Às 15 horas era a hora da oração. E ele convida João para subir no templo, irmão, chamado Formosa, porque é gostoso orar na igreja. Não, é bom orar em casa, orar no monte, mas na igreja também. Tem um amigo meu, o pastor Tiago, disse: não, pastor, gostoso mesmo orar na igreja. Porque a igreja, irmão, foi constituída, o templo, local constituído pelo próprio Deus. Isso aqui, irmão, aqui tudo respira o céu. Esta casa de oração, irmão, Assembleia de Deus Nova Geração, aqui no Júlio Mesquita, na rua João Alberto Piveta, 155, irmão, tudo aqui, quando você vai inspirar, tudo é coisa de Deus, é bateria, é os instrumentos, é os irmãos, tudo que nós, quando adentramos na casa do Senhor, o nosso coração, a nossa mente está focada no céu. E eles foram ao templo, irmão, e lá, se você ler no capítulo 3, tinha um homem que era levado pelos seus familiares. O texto não diz, imagino eu, amigos ou familiares provavelmente, o levava ao templo da Formosa para pedir esmola. Agora pare, irmão, analise comigo como era a vida deste homem. Uma vida indigna. Porque, irmão, ele não poderia andar, ele não poderia trabalhar, ele não poderia ganhar o seu suor, dependia da ajuda dos outros, dependia da esmola dos outros. E eu lendo esse texto, eu me lembrei do que aconteceu na vida de um cego, também de 40 anos, lá em João capítulo 9. Por quê, irmão? Porque esse paralítico de de Atos capítulo 3, por que é semelhante a João capítulo 9? Porque aquele homem, irmão, ele estava ali, mas não imaginava que aquele dia Deus, pela sua infinita misericórdia, tinha um plano de milagre e de salvação para a vida daquele homem. Porque o texto vai dizer que quando eles chegam para a oração, o homem fez a parte dele. Moços, homens, irmão, amigo, eu não sei qual a frase, qual a palavra que ele usou, e vocês podem me ajudar, podem me dar uma esmola? Aí Pedro disse para ele, fita os olhos nele e disse: olha, não temos prata e nem ouro. Para e pensa, aquele homem pediu para ser curado, irmão. Aquele paralítico, irmão, pediu para ser curado, pediu para receber milagre, pediu para ser tocado por Deus? Não, aquele homem pediu esmola. Mas além da esmola, a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para a oração, estavam cheios do Espírito Santo. O texto vai dizer que Pedro toma ele pela mão e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Pega o homem, põe de pé.
os tornozelos daquele homem foram restaurados na hora, na autoridade que há no nome de Jesus, liberado pela voz, pela boca de Pedro. Assim como eu estou sendo boca de Deus para a tua vida, Pedro foi boca de Deus na vida daquele paralítico. E o mais impressionante, irmão, o mais impressionante é que aquele homem não estava naquele dia, ele foi pedir esmola, viver mendigando. E o texto vai dizer que a ocasião foi perfeita, a hora certa, irmão. A hora nona, às 3 da tarde, momento exato que o Senhor usou a vida de Pedro para mudar a história de alguém que vivia uma vida difícil. Uma vida difícil era a vida daquele paralítico. Mas o que eu queria que você entendesse é que quando um salva-vidas salva alguém de um afogamento, ele está fazendo um bem, é ou não é? Agora, irmão, o que Pedro e João, especialmente Pedro, fez na vida daquele paralítico, não foi o bem? Irmãos, pense comigo, a partir de agora, aquele homem poderia trabalhar, aquele homem poderia viver e depender do seu próprio esforço, ele não ia depender de mendigar e nem de ajuda de ninguém. Mas a Bíblia diz que essa ação do Espírito Santo na vida de Pedro impactou o templo Formosa. Sabe por quê? Porque por isso que eu disse para a igreja que o momento certo que o Espírito de Deus escolheu para realizar aquele milagre. Por quê? Porque aquele homem que mendigava, irmão, todos que estavam dentro do templo conheciam ele. Não tinha, irmão, como ter dúvida que aquele homem era paralítico. Porque, irmão, a Bíblia não diz o quanto tempo ele estava ali, mas havia muito tempo. Ele tinha 40 anos de idade, havia muitos anos que ele pedia esmola, e era notório que os pés dele, os artelhos, o tornozelo dele era defeituoso, que muitos ouviam e o viram carregando, alguém carregando ele, trazendo, levando e trazendo, por muitos e muitos anos. E quando, irmão, Pedro e João entram no templo, glorificando a Deus, dando lugar para o Espírito, se enchendo da graça, dizendo, glorificando, porque um grande milagre havia acontecido diante dos olhos deles, e diante dos olhos de toda a igreja, que estava naquele tempo Formosa. E agora? Agora, irmão, quando a pessoa não tem argumento, ela quer questionar. Quer questionar. E o texto vai dizer que depois da descida do Espírito Santo, mais de 3.000 almas já tinham se convertido. Agora um grande milagre, irmão, notório. Você vai ver no capítulo 4, aqui, que eles estavam espantados, eles estavam atônitos, irmãos. Eu quero ler para você, Atos capítulo 4, versículo 1. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Porque, irmão, fazer o bem, nós não olhamos a quem. Porque se você que está me assistindo, eu não sei o que é a sua história, a sua vida, mas quer nesta noite dar a oportunidade para esse Deus mudar a tua história, como mudou a história desse homem. O impressionante é que pessoas não irão te entender. Dentro da sua família vão até te questionar, até na nossa religião, na qual a nossa igreja saiu, na qual Martim Lutero foi o causador da transformação e da mudança de vida na qual nós temos hoje. Porque os nossos co-irmãos, talvez na sua família não vai entender. Por que você se converteu? Por que você agora é crente? Não, agora nós servimos a Cristo.
mesmo Cristo. Só que com Jesus, nós apresentamos Jesus, irmão, que tem leis, tem normas. Não é servir a Deus, irmão, enchendo o nariz de cachaça. Não é servir a Deus, irmão, e viver uma vida na bagunça, na balada. Não tem como servir a Deus, irmão, dividindo o coração. Não. O seu coração, a partir do momento que você deixa o Espírito Santo fazer morada, passa a ser só dele. Você quer agradá-lo, você quer servi-lo, você quer em todo tempo ser bênção na vida de alguém. E quando, irmão, esse milagre acontece, o texto vai dizer que a igreja na qual eles estavam orando, em vez de louvar a Deus e adorar, não, queriam parar o ministério deles. Aí o texto vai dizer que os grandes, os que cuidavam do templo, no qual os que tinham sido, irmãos, os que tinham aprovado, os que tinham concordado com a morte de Jesus, agora vieram combater o evangelho na vida dos apóstolos. Por isso que eu disse para você lendo o 4:12, parece que ele estava na beira da praia tomando água de coco. Estava não, irmão. Estava falando do evangelho, estava pregando a palavra, estava anunciando as boas novas, o coração deles estavam cheios do Espírito Santo. O desejo deles era ganhar alma, o desejo deles era apresentar um Cristo ressurreto. O desejo deles era que aquelas pessoas deixassem os seus atos pecaminosos e vivessem uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova história, um novo ânimo, uma nova esperança. Algo novo tinha chegado para eles. E é disso que eu quero nesta noite levar até você, algo novo para a tua vida, para o teu coração, para a tua mente, para a tua empresa, para os teus negócios. Algo novo, alguém que pode mudar, alguém que você pode pedir, falar, se declarar, e Ele, o Senhor, o Deus do céu, pode te atender. Porque quando Pedro e João entrou no templo, as pessoas ficaram espantadas, porque o homem era paralítico, 40 anos, e disseram: mas o que aconteceu? Eles disseram: vocês estão achando que foi alguma coisa em mim, em João? Não foi nós, foi no nome de Jesus Cristo Nazareno que a vida desse homem foi mudada e transformada. Foi na autoridade que há no nome de Jesus Cristo Nazareno que ele está de pé. Foi na autoridade que há no nome do Senhor Jesus que ele está vivo, que ele está em perfeito estado, porque Jesus está vivo, ele ressuscitou. Verdade é que Anás, Caifás, que Pilatos deu a condenação, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e para a glória do Deus Pai, esse homem está curado pelo nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, eles agora, irmãos, são questionados. Agora eu te pergunto, questionado pelo bem que fizeram, questionaram pelo bem que fizeram. Aí o versículo 2 diz: doendo-se muito de que eles ensinavam o povo e anunciaram em nome de Jesus a ressurreição dentre os mortos, deitaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Aí eu estava lendo esse texto, aí você vai ler o versículo 4: muito porém dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens, que era de 3.000 a quase 5.000. Então a primeira pregação, os 3.000 aceitou, agora já estava chegando em 5.000, irmão, em poucos dias. Aí eu imaginei algo, irmão. Você imagina o pastor sendo preso, o pastor da igreja sendo preso, e agora? Como é que você, porque os dias, a igreja já é perseguida em muitos países, porque nós só pregamos o evangelho e falamos do amor de Deus, irmãos. O propósito da Assembleia de Deus Nova Geração e de todas as igrejas evangélicas, irmão, na sua grande maioria, ou quase na sua totalidade, é fazer o bem,
Agora, as leis que são criadas são para calar o evangelho. As leis que tentam aprovar é para que as igrejas fechem. Em outros países, igrejas são queimadas, pastores, obreiros, católicos, cristãos, evangélicos são mortos, porque eles não aceitam a fé daquela pessoa ou a religião de outra, por imposição. Entenda o negócio. Hoje já vivemos dias difíceis. Por quê? Eu queria que você me respondesse. Nós estamos aqui online. Nós tivemos 3 cultos, com aproximadamente 20 pessoas dentro de um salão que cabe 150 pessoas. Eu queria que você me respondesse, 20, 30 pessoas. Teria algum perigo, irmão, nós estarmos reunidos aqui com 20 ou até 50 pessoas dentro desse salão, com todos os cuidados para não ter risco de pegar o coronavírus? Agora você vai no supermercado, irmão, passa ali na Raposo Tavares, você vai ver um supermercado do lado direito, se você estiver indo no sentido de São Paulo, a fila de gente do lado de fora. Passa dentro de alguns mercados, lotado de gente. Então você vai, posto de gasolina, vai em todo lugar, está funcionando normal. A igreja, irmão, é aonde o milagre sai da igreja, o milagre sai do altar. A cura do coronavírus, irmão, está dentro da igreja. O Deus da igreja que pode sanar essa praga e sanar esse mal. Mas as autoridades querem combater a igreja, não querem que a igreja seja um anunciador, porque nós somos conservadores, nós somos contra o aborto, nós não concordamos, irmãos, com situações, com soltura de presos. Não, a igreja não, queremos que o preso seja salvo, mas se ele cometeu um crime, irmão, tem que pagar. Essa é a realidade. Mas a perseguição, ela cresce só porque nós fazemos o bem, só porque ajudamos. A ideia sempre, desde o nascimento da igreja, desde quando os apóstolos instituíram a igreja, irmão, sempre foi ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E a Bíblia vai dizer que agora, irmão, aqueles homens se revoltam contra os apóstolos, se revoltam, chama eles, prende eles. Prenderam eles, ficaram um dia presos. Aí eu imagino quem estava lá na praça, eles pregando o evangelho, recebendo a palavra, aqueles que estavam na praça. Quando prende os apóstolos, irmão, eles não desistiram da fé, eles não se escandalizaram, eles não se envergonharam dos apóstolos, eles creram mais, eles acreditaram, eles confiaram mais, aí que eles deram lugar, aí é que eles desejaram conhecer mais a respeito desse Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Aí o texto vai dizer, que eles prendem eles, aí se reúne com eles. No versículo 7, o sacerdote, quando no meio dele perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, e vós anciões, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo, e de modo como foi curado. Olha a conversa, olha a resposta de Pedro. Pedro estava querendo dizer assim: mas por que? Eu não estou entendendo. Nós não matamos o enfermo, nós não espancamos o enfermo, nós não roubamos o enfermo. Não, nós fizemos um benefício. O que a gente fez foi ajudá-lo a mudar de vida. Se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito ao enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está aqui são diante de vós. Porque o que eu amei nessa história, irmão, é que aquele homem, depois que ele foi curado,
ele grudou no Pedro e no João. Irmão, o texto não diz, mas eu acho que foi até preso junto. Pensamento do pastor Miguel. Se não foi preso, ficou na porta da cadeia, aguardando, esperando a soltura dos apóstolos. Irmão, gratidão é a coisa mais linda nesta terra. É quando você, irmão, é beneficiado por alguém. É quando você lembra, irmão, de dar um bom dia. É quando você lembra de dar um oi. Ô pastor Miguel, o senhor está bem? Ô pastora Rosângela, ô obreiro, ô irmão, ô irmã. Como é gostoso, irmão. Você não tem noção. O homem estava do lado. O que fora curado, irmão, não sumiu não. Ele grudou nos apóstolos. A vida dele agora eram os homens de Deus. Versículo 11. E ele é Jesus, né? Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação. Só Jesus salva. Versículo 13. Então eles, vendo a intrepidez, a autoridade na qual aqueles apóstolos estavam usando, no versículo 13, e tendo percebido que eram homens iletrados, né? Homens sem muito estudo, sem muito conhecimento da terra, mas do céu, irmão, eles estavam cheios. Se admiraram e reconheceram que havia estado com Jesus. Aí eu lendo aqui, irmão, você lembra que Pedro negou Jesus, mas aquela negação, Pedro não se tornou conhecido dos líderes da igreja, dos empregados de Anás. Não. Pedro, aquela atitude dele só gerou mal para ele mesmo. Quando eu nego a Cristo, quando eu volto para trás, irmão, entenda o negócio. As pessoas do mundo não estão nem aí com você. A igreja, eu quero o seu bem, mas se você não quer ajuda, eu vou continuar servindo a Deus. Quando você deixa de servir, quando você para de ir à igreja, quando você deixa o evangelho, você está causando um mal a você mesmo. Você percebe que eles quando prenderam Jesus lá no Getsemane, Pedro e João estavam lá, mas não foi conhecido daquelas autoridades. Aquelas autoridades só foi entender agora, no capítulo 4, que eles tiveram acesso a Cristo, que eles andaram com Jesus. E vendo ele em pé, com ele o homem que fora curado, não tinha o que dizer ao contrário, porque o homem era um homem de 40 anos, um adulto, irmão, imperfeito. Outrora era aleijado, agora são. No nome de quem? Pedro está afirmando, em nome de Jesus. O Jesus que eu sirvo, o Jesus que eu adoro, o Jesus que eu prego, o Jesus que eu oro, o Jesus que eu busco, o Jesus que eu amo, é que esse homem está curado. Conclusão dos homens. Versículo 15. Todavia mandaram-os sair do sinédrio e conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto, por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Não tinha como. Por isso que eu disse para a igreja, Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu a hora certa, o momento certo, de curar a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, que não tinha como ser negado aquele ato fantástico, um ato glorioso, magnífico, de alguém ser curado. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que, ora em diante, não fale nesse nome a homem algum. Está entendendo, irmão? A ideia daqueles que odeiam o evangelho é calar a igreja. A igreja, irmão, o propósito da igreja é fazer o bem a todos, dentro das nossas condições. Essa é a realidade. Versículo 18. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Aí versículo 19.
e eu caminho para a ceia. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-nos antes a vós do que a Deus? Aí Pedro está dizendo: não. Em outras palavras, não, eu não acredito que vocês estão pedindo isso. Nós vamos deixar de fazer o que Deus está mandando fazer para obedecer vocês? Não tem sentido nenhum nesse pedido de vocês. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos vistos e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-no por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara esta cura milagrosa. Pastor Miguel resume tudo isso, Eu venho nesta noite com uma única proposta: apresentar à Igreja Assembleia de Deus, eu, Pastor Miguel e todos aqui, o pessoal da área criar, que cuida da filmagem, dos sons, música. Eu venho em nome desta igreja te dizer que é esse Senhor, o Deus desta igreja, que eu te ofereço nesta noite. Eu te apresento um Senhor. Eu quero que você entenda que o Senhor desta igreja, Ele só quer fazer o bem para você. Ele só tem o melhor para você. Jesus jamais vai chegar te acusando. Jesus jamais vai chegar com a espada te apontando, querendo. Não. Jesus é amor, e Ele quer que você nesta noite se achegue, venha conhecê-lo, venha até Ele, porque Ele quer mudar a tua vida, a tua história nesta noite. Aonde o inimigo está tentando destruir a tua história, a tua vida, aonde o inimigo quer acabar com você, aonde os planos do diabo é te destruir, eu quero te apresentar um Deus de vida. Ele quer, Ele tem e Ele pode dar a você o que ninguém pode. Ele tem, Ele quer, Ele pode, Ele é Senhor e tem o melhor para você aqui nesta noite. É cuidar da sua saúde, mas cuidar do seu espírito e da tua alma. É a tua alma, é o teu espírito, é o teu corpo, é a tua vida, que Ele, o próprio Deus, criou, que nesta noite está usando a mim para te dizer que está de braços abertos te aguardando. Então, se você nesta noite quer se decidir por Jesus, quer fazer como aqueles quase 5.000 homens, que quando receberam uma palavra de que havia um Deus ali, um Senhor, um Senhor que havia sido morto, mas tinha ressuscitado, e que amava aquela nação, que amava aquelas pessoas. Esse é o mesmo Deus que está usando a minha vida para te dizer que Ele te ama, que Ele tem um plano na tua vida, que Ele tem o melhor para você, que Ele sonha em te abraçar, Ele sonha em te beijar, Ele sonha em carregar você no colo. Basta você dar um passo nesta noite. Se você quiser, repita comigo: eu quero. Deixa aí nos comentários: eu quero ter uma vida com Jesus. Por um motivo ou outro você parou, alguém te entristeceu, alguém falou alguma coisa. Tem muito na igreja isso. Alguém quer que você seja um religioso, sabe? Não, você tem que ser religioso. Não, você não pode ir em um casamento de um católico, de um irmão, de um parente, de um amigo que você já pecou. Isso é religioso. Sua fé é você e Deus. Jesus está usando a minha vida para te dizer que o negócio dele é entre você e Deus, Deus e você, é entre eu e Deus comigo. Não é ser religioso, religioso só dá trabalho. É ser um servo de Deus, é ser um adorador, é ser um apaixonado pelo Evangelho, é ser um apaixonado pela igreja, é ser um apaixonado pelas almas, é ser um apaixonado pelos pecadores, é ser um apaixonado pela sua família, é ser um apaixonado pelo seu avô, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus tios, é ser um apaixonado pelas almas.
querer levar o máximo de pessoas aos céus. Se você quer nesta noite, ore comigo: Senhor, eu quero entregar esta pessoa, esta igreja, essa família, esse irmão. Jesus, é na autoridade que é no teu nome, eu venho nesta hora te pedir, Pai. Jesus, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Senhor, que ao som da última trombeta, quando tocar a última trombeta, meu Deus, meu Pai, o ouvido desta pessoa possa estar afinada para ouvir o som da trombeta. Meu Deus, que nós possamos estar preparados, porque assim como eu estava nesta tarde conversando com a missionária Silvana, os dias estão próximos, tudo indica que nós seremos a igreja da última hora, tudo indica que nós seremos a igreja do arrebatamento, tudo indica que nós poderemos a qualquer momento ouvir o som da trombeta. Meu Deus, não deixa que esta pessoa, não deixa que esse irmão, que essa irmã, que esse jovem, que esse adolescente, ou essa criança, meu Deus, meu Pai amado, possa se perder, mas que o teu amor, que a tua grandeza, a tua misericórdia, meu Deus, possa ir de encontro a estas vidas e de encontro a nossas vidas. Meu Pai, escreve o nome no livro da vida, para que naquele grande dia, no dia do encontro, no dia, meu Deus, do acerto de contas, nós possamos ser achados escrito no livro da vida. Meu Deus, guarda esta família, essa pessoa que há de assistir esse culto, meu Deus, através do YouTube, e que quando chegar esse momento do apelo, dela entregar a sua vida ao Senhor, ela possa vir correndo e, Pai amado, entregar a sua vida, reconhecer que é pecador e desejar morar no céu, desejar conhecer o Senhor como o Senhor é. Pai, escreve também o nome dela no livro da vida. Meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém?